Vocês acham que criou-se esse conceito de que comer carboidrato à noite engorda? De onde veio será isso, gente? Não é verdade? Por que será que veio esse conceito? E é uma coisa que até hoje ela é muito pregada. Como é que uma pessoa entra em dieta? Primeira coisa que ela faz, ela reduz em calorias, reduz a quantidade de carboidrato, porque o carboidrato, até hoje, por muitos influenciadores, ela é pintada como um grande vilão, né? Você vê aí influenciadores com redes aí de 15, 17 milhões de seguidores, acordando de manhã e colocando uma colher de óleo de coco no café, misturando e tomando. E dizendo, ó, não como carboidrato, porque carboidrato é um veneno, isso aqui eu vou manter aí as calorias que eu preciso, vou manter a energia que eu preciso sem uso de carboidrato e restringindo totalmente à noite. Existe material científico, e vocês são mestres nisso, que realmente demonizam o carboidrato da forma que tantas pessoas hoje são apaixonadas pela dieta, talvez não necessariamente cetogênica, mas uma dieta que dê mais prioridade para a gordura do que como carboidrato, como fonte de energia. Não é de todo errado quando essas pessoas dizem que a melhor fonte energética deveria ser gordura ao invés de carboidrato. Vocês sabem que isso é muito disseminado por algumas pessoas. Sim. E se tem algum fundamento científico? Dudu, sua opinião, depois Donato, por favor, sua opinião. Sim. Primeiro, essa ideia de comer carbo à noite, eu não sei exatamente de onde veio, né? Que comer carbo à noite seria um problema, mas não tem fundamento científico. O que a gente sabe, acho que uma coisa importante para falar para a galera, é que sim, faz sentido você não concentrar as calorias à noite. Porque para a nossa saúde cardiometabólica, é mais importante que a gente se alimente alinhado com o ciclo circadiano. Ou seja, nós somos animais diurnos, que deveríamos comer mais evolutivamente, né? Que deveríamos comer mais as calorias à noite, de dia, e durante a noite comer menos. Os indivíduos, alguns estudos mostram que as pessoas que comem mais à noite, né? Estudos observacionais, essas pessoas tendem a ter uma piora de saúde cardiometabólica do que quem se alimenta mais durante o dia. E o que é uma saúde cardiometabólica? Significa isso, piora de resistência à insulina, né? Aumento da inflamação, então faz algum sentido. Ganho de gordura. Faz algum sentido. Comer menos à noite. Mas não comer menos à noite, exatamente. Eu sou um cara que tem dificuldade com isso, eu como mais à noite. Mas claro, né, pessoal, não quer dizer que o cara comer muito à noite é que isso vai piorar a saúde dele, não é isso. Por exemplo, se você tem um indivíduo que ele treina à noite, faz sentido, obviamente, às vezes ele concentrar mais calorias. Se ele é mais ativo à noite, até faz mais sentido ele ter mais calorias à noite. Mas eu digo que o ser humano, num contexto geral, é mais saudável você priorizar mais as calorias durante o dia, tá? Mas não é isso que vai determinar se alguém vai virar obeso ou diabético. Mas é legal a galera ter essa observação. Sim. Mas não se restringe ao carboidrato, né? Isso entendi, que é importante. Você falou de calorias. Calorias, exatamente. Eu acho que a questão do carbo à noite pode estar ligado com aquela velha estratégia de que se você não comer o carboidrato à noite, você tem um maior nível de secreção de GH noturno, aquelas velhas histórias antigas, né? De cortar o carbo e tal. Mas, até concordo com o Dudu em relação à parte do ciclo circadiano, porque toda vez que chega paciente no consultório e a gente está nesse ato aqui das tipo 5, 6 da tarde, se o cara comeu mal o dia inteiro, essa hora aqui, normalmente ele começa a degringolar. Começa agora e não para mais até o final do dia. Por que a maioria das pessoas tem mais fome à noite? É porque elas estão com a mente menos ocupada ou tem alguma coisa química aí ou bioquímica? Pode ter duas explicações. Comeu mal durante o dia, o sistema nervoso central cobre à noite. Porque eu nunca tô com fome à noite. Porque eu tenho que comer pra caramba. Então, nunca tô com fome à noite. Eu tô sempre com fome à noite. Você tá sempre com fome o dia inteiro. O dia inteiro, tá. Então, se você consegue colocar ali um bom valor calórico, uma questão de nutrientes nesse período da tarde, pode ser que você chegue com menos ímpeto de fome no período noturno. E outra, cortar carbo à noite também pode atrapalhar sono, né? O pessoal fica pensando no sono. Cara, por exemplo, o único momento que eu corto carbo à noite é quando eu estou em dieta de alta restrição calórica, fase final de competição. Cara, meu sono vai pro espaço. Como é difícil para mim. Eu reduzi carboidrato, meu sono
Vai embora. Imagina o Fica cara igual um obeso. filé de frango grelhando na cama, O cara obeso, tipo, ele, à noite ele fica Deus dará, porque você não. Sei lá, o Nutri foi lá e fez uma dieta errada e cortou tudo. Tipo, o cara vai começar a entrar em parafuso. E aí serotonina cai, não entra numa qualidade boa de sono, melatonina não é feita também, por causa que tem triptofano na jogada. E aí piora a situação do cara. Cortar o carbo à noite. Né? É É contrassenso. muito difícil. Ainda mais se faz uma mudança drástica na dieta, né? A pessoa está acostumada a comer mais à noite e de repente você faz uma redução tão drástica assim. Óbvio que é interessante você reduzir, mas se você vai de um extremo ao outro, você pode dificultar muito. O cara vai pra compulsão. Aí ele assalta a geladeira e arregaça num dia só. É aquela, né? Mas a questão mesmo, eu acredito que se a gente pegar e distribuir, né, ao longo do dia, ver os horários que a pessoa tem mais dificuldade, essa é a leitura do consultório, né? O Nutri tem que entender a vida da pessoa, que horário que ela pode comer, que horário que ela não consegue comer. Se ela está fazendo um jejum intermitente, provavelmente ela vai comer mais calorias do almoço para a noite. E aí começam as estratégias diferenciadas, né? Depende muito disso. Eu tenho uma observação e eu queria que vocês acrescentassem. Para mim, na minha opinião, e vocês, por favor, deem a de vocês. Uma pessoa que está assistindo a gente agora aqui e que ela está bem acima do peso, numa dieta totalmente desregrada. Ele não é seletivo, ele come o que ele tem vontade de comer, ele não se preocupa com o que ele está comendo. Mas ele quer mudar de vida. Assistindo a gente aqui, ele resolve mudar de vida. Eu acho que o primeiro passo, pelo menos na minha opinião, não é o cara sair passando fome. Ele sai do fast food pro frango e salada. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a comer saudável, a saber que o morango tem sabor, que para ele o morango é sem graça. A entender que salada é gostoso, porque para ele salada é mato e quem come mato é coelho. Eu acho que ele primeiro não precisa sentir fome, ele pode comer saudável. E comer saudável assim à vontade. Porque todos os obesos que eu fiz projeto, ele comia uma pizza inteira. Aí a gente dava um prato para ele de arroz, frango e salada, e ele falava, é muita comida, eu não aguento comer tudo isso. É sempre assim. Não era, Mauricião? Todos. O Dr. Fábio tinha mesmo. um que não fazia Ele isso. comia uma pizza inteira. Aí nós montamos a dieta para ele, e na dieta tinha arroz, ele falou assim, aí na dieta de manhã tinha 3 ovos, ele falou assim, eu não consigo comer 3 ovos, eu só como um ovo só, e olha lá, eu não tenho estômago para isso. Ele não tem estômago não, ele não tinha fome para isso. Sim. Então eu duvido que uma pessoa que não come direito, que só come lixo, vai conseguir bater 5, 6 mil calorias com alimento saudável, Exato. rico em fruta e vegetal. É legal que você falou, porque essa mudança que você faz, o cara ele tá comendo mais e ele tá emagrecendo, mas ele não tá comendo mais calorias, ele tá mastigando mais, porque ele tá comendo alimentos de menor densidade calórica. Então, se você pega uma colher de Nutella, por exemplo, você tem ali 120 calorias, por exemplo. Numa colher. E aí, se você pegar uma porção de melancia ou morango, para você ter 100 calorias é um volume muito maior. Mas pro leigo, quando ele vê a colher de Nutella, ele não vai achar que tem 100, 120 calorias. E quando ele olhar a porção de fruta, ele vai falar, não, aí tem muita coisa. Ele acha que é muito calórica. E aí, quando você faz isso e você troca ali o alimento, né, processado, enfim, de alta densidade calórica por um prato, né, saudável ali com arroz, feijão, salada, ele come um volume de alimento menor, mas ele está ingerindo menos calorias. E aí ele acha que é muita comida, né? Yeah. E é de fato, mas é porque ele está comendo mais saudável e ele acaba ingerindo menos calorias e acaba emagrecendo. É o máximo do consultório. O pessoal fala, vê a dieta e fala, não é possível, eu vou emagrecer. É a primeira coisa que você faz, Donato? Primeira coisa. Com um obeso? Não é, você não coloca ele numa restrição calórica radical. Tá. Você pegar um cara de... vamos arredondar aí números pra galera entender. Se eu pegar um cara de 100 quilos, que tá aí com seus 30% de gordura, eu falo pra ele que 2.500 calorias é controle calórico, ele não acredita. Pra um cara de 100 quilos. Ele vai falar, você tá ficando louco, eu vou ter que comer 1.000 pra emagrecer. Não, não é assim, cara. Você não vai aguentar manter 1.000. Vamos começar na base. Tipo, aprende que 2.500 comida de verdade é diferente de comer a pizza que você acabou de falar. E aí a galera fala, eu não consigo comer à noite porque o cara já fez 4 no dia, a quinta ele já dá aquela regada, ele não consegue. E aí eu ganho ele, porque, tô comendo. Não sinto fome. Exato. Eu sinto vontade. É mas posso falar, um cara bem alimentado, até a vontade não é muito. Tô pra ver um atleta em off-season que tem vontade de comer besteira. O cara tá se entupindo de comida. Não tem como. O maior sabotador, para você que está assistindo a gente, quer secar, quer emagrecer, quer perder barriga, o maior sabotador, na minha opinião, da dieta é a fome, cara. Sim, você tá porque, certo. Dudu, você prepara vários atletas, já preparou muitos atletas. Quando é que o cara erra?
É no final do pré-contest, na hora que aperta. Quando o apetite está no máximo, né? Então, quanto mais peso você perde, maior é esse aumento do apetite. E isso tem uma explicação fisiológica, né? A gente tem alterações nos hormônios de fome e saciedade, né? Por exemplo, a leptina é um hormônio que induz saciedade e ela é produzida no tecido adiposo. Então, quando você reduz o tecido adiposo, ele produz menos leptina, então diminui a saciedade. E a grelina, que é o hormônio da fome, é produzida no estômago. Quando o estômago está cheio, a grelina fica baixa. Quando o estômago vai esvaziando, conforme depois da refeição, a grelina vai aumentando. Então, se você come menos, o teu estômago fica mais tempo vazio. Então, essa pressão biológica de aumento do apetite, ela é inerente ao processo de emagrecimento. Claro que no começo, às vezes, que a pessoa perde os primeiros quilos, ela não sente fome justamente porque está com um volume de alimento legal. Mas quando você está comendo menos, você reduz mesmo, não tem a fome, vai vir. Vai vir, cara. Não tem como. E pode-se dizer, sim, esse aumento do apetite é o maior desafio do emagrecimento e da manutenção do emagrecimento. Também. Isso é assim, eu falo, ser nutricionista de uma consulta só é fazer o cara passar fome já na primeira dieta. Nunca mais volta. Você perdeu o cara. Perdeu o cara, né? Perdeu o cara. O cara traumatizou de fazer dieta. Falou assim, Deus me livre. Tá ficando louco. O cara me deu 2 ovos com kiwi de manhã. Eu tinha a sensação de desmaio. No almoço o cara comeu uma salada com frango, à tarde um chá de rosa com castanha e à noite desespero de fome. Então eu falo, não, gente, tipo, faz direito a dieta, calcula certinho, vê o que o cara quer comer, barganha com ele ali pra não tirar totalmente alimentos que ele goste. Você faz tipo, me faça rir que eu te faço Você é um rir. negociador, Donato? Com o paciente, no começo tem que ser. Né? Existe aquele paciente que é tão ordinário que ele quer, na negociação, tentar negociar um absurdo? Renatão é assim, e se eu quiser comer... Porra, você já come isso na sua vida inteira.